Senhor, muito obrigado, porque nós temos a oportunidade de mais uma vez nos achegar na Tua presença, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, Deus. Que o Senhor possa ser claro naquilo que nós precisamos. Às vezes nós somos fáceis para falar com tanta gente, mas a gente é tão difícil para ouvir a Tua voz. Por isso, é que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, e que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem separado para nós hoje, no nome de Jesus. Amém, amém. Bem, nós estamos então começando mais uma temporada aí agora nos 50 dias, que é o Pentecostes, onde a igreja na antiguidade começava a se preparar para o dia do Pentecostes em Jerusalém. E este momento ele é recheado do quê? Num período de 40 dias, Jesus, depois da sua ressurreição, ele vai se apresentar aos seus discípulos. Então é interessante, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Isso. É interessante porque nesse período onde Jesus se apresenta aos seus discípulos, às vezes nós não percebemos algumas coisas. Jesus, ele vai dar as suas últimas palavras e tentar arrematar o máximo que é possível antes dele ascender aos céus para os seus discípulos, e ao mesmo tempo sabendo que ele preparava agora o caminho para o Espírito Santo. Então Jesus vai ascender aos céus e o Espírito Santo agora ele vai no dia de Pentecostes habitar no coração de cada ser humano, o que antes era habitado no coração de alguns, e esses alguns lideravam o povo. Então é interessante porque nós temos sempre uma pessoa no Antigo Testamento que carregava essa unção de liderar o povo. Agora o Espírito Santo ele vai descer sobre os seus discípulos, os discípulos de Cristo, e esses discípulos agora têm no seu coração a morada do Espírito Santo. E com base nisso, nessa introdução, é que eu quero que você pense nesses encontros que vão acontecer. Eu vou falar alguns deles. Hoje eu quero começar com um muito especial, e por isso eu acredito que é o primeiro, que tem muita lição nisso. Sempre que a gente volta, a gente aprende lições. E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 16, verso 9 ao 11. E as minhas perguntas, elas serão: quem foi essa pessoa na sua vida? Segundo, por que essa pessoa foi a primeira a Jesus aparecer para ela? Depois, por que a palavra que ela falou, qual foi o resultado, ou como é que ela foi recebida por aqueles primeiros ouvintes? E por último, qual era a lição que a gente tem desse lindo encontro de Jesus com esta pessoa, ok? Então Marcos 16, verso 9 ao 11. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando, quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Ok? Guarda isso, a gente vai estar pensando isso daqui. Aqui, irmãos, tem uma palavra muito interessante nesse encontro aqui. Porque nos 4 evangelhos, esta mulher, Maria Madalena, ela aparece de forma bem consistente. Os evangelhos fazem questão de mencionar essa mulher e mencionar esse momento que está acontecendo, das cenas finais da vida de Jesus Cristo. Então essa mulher, Maria Madalena, quem ela foi? Ela acompanhou Jesus, andou com Jesus e estava com Jesus ali aos pés da cruz, no momento da cruz, da crucificação. Ela observou o túmulo, essa mulher estava ali.
ela também foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Então não só caminhou, mas no momento crucial estava ela ali, leva isso em consideração, leve isso em conta, e ela também era uma das primeiras testemunhas da ressurreição, estava ali olhando para o túmulo. Maria Madalena foi uma mulher real, ali da região da Galileia, proveniente de uma cidade comercial, portuária. Preste atenção, ela não tem vínculo como outras mulheres que a gente tem com alguns homens. Por exemplo, não menciona pai, não menciona irmão, não menciona marido. Talvez você nunca parou para pensar isso. Mas os únicos que ela tem ali com ela são os discípulos e Jesus. Esta é a família, tirando outras mulheres que estão com ela. Então isso sugere para nós um grau incomum de dependência econômica. Ela tinha uma independência econômica. E também ela, socialmente falando, para a época, ela tinha um outro patamar. Alguma coisa ela tinha que dava essa sustentação para ela ser essa mulher que não cita nenhum homem, nada. E é interessante construirmos essa ideia. Seu nome. Todo mundo conhece alguma Maria Madalena. Alguma Madalena. Todo mundo conhece. Eu tenho uma prima que já faleceu, chamada Madalena. Agora o interessante é que o nome, ele é muito comum dentro da religião cristã, porque ele foi sendo adaptado durante a caminhada que a gente tem nas traduções, na Bíblia, no próprio cristianismo. Mas você sabia que o nome, por exemplo, de Maria Madalena, originalmente não é um nome composto, como a gente tem. Então é Miriam, que é Maria, é a raiz, né, do hebraico. E aí você tem Madalena, que foi o nome dado no sentido da toponímica. Você já ouviu falar de topografia? Topografia seria descrever um lugar. Topografia, descreve um lugar. E topomínia seria o quê? Nímica, seria mais ou menos como descrever aqui um nome, ou não descrever, seria o nome de um lugar. É exatamente o que acontece com Madalena. Madalena é a descrição de um lugar, é um nome de um lugar. Portanto, o correto seria dizer Maria a de Magdala. Maria a que vem dessa cidade de Magdala. Então, com o tempo, acabou sendo ganho essa ideia nas traduções que ficou. Magdala, da onde essa mulher veio? Da onde a gente tem essas raízes? Era a cidade da raiz hebraica Migdal, que significa torre. Então, Magdala significa torre, essa cidade. E foi uma cidade portuária movimentada. Foi uma cidade ali no Mar da Galileia, entre Tiberíades e Cafarnaum. Ali a gente conhece esses nomes porque a Bíblia passa por esse circuito. Recentemente eles descobriram que existia uma cidade muito ativa, porque acharam sinagoga, acharam os tanques de pesca. Olha que interessante, era uma cidade portuária. E nessa cidade portuária, ali dentro da onde estava, eles encontraram tanques aonde os peixes eram colocados vivos. Às vezes a gente pergunta como é que eles conservavam os peixes. Será que eles colocavam sal? Sim, com certeza. Mas uma das maneiras era, quando eles pescavam, eles tinham tanques naquela cidade, em Magdala, ou Migdal aqui, e eles colocavam os peixes. Então você imagina, você vai de manhã para comprar peixe, chega lá, tem os tanques e você pode escolher, eu quero esse, aquele, e aí pega os peixes frescos para você consumir num clima que é quente. Então agora, olhando, mostra que essa cidade, ela era uma cidade de vila de pescadores, ali no Mar da Galileia, economicamente ativa, mas também religiosamente conectada, porque tinha uma sinagoga. Isso foi encontrado com escritos e tudo. E é muito provável, aonde eu quero chegar, que Jesus também tenha andado nessa região, porque é a região que Jesus andou. E provavelmente Jesus foi para essa cidade e visitou essa sinagoga e pregou nessa sinagoga, nessa região. E é interessante porque quando a gente olha, por exemplo, para Mateus, capítulo 4, verso 23, você não precisa abrir, diz que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e olha o detalhe, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Aqui tem duas informações importantes. Curava, Jesus passava por todas as cidades, por toda a região da Galileia, e ensinando aonde?
sinagoga, era um lugar que Jesus ia para passar, para ensinar. Mateus 9,35 vai dizer, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, mais uma informação, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Presta atenção quem era essa mulher. Ela foi uma mulher doente espiritualmente, que foi curada por Deus. Mateus 15:39 diz assim, e havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco, isso é uma das multiplicações de pão e peixes que teve, e aí Jesus então vai, a Bíblia diz, e foi para a região da onde? De Magdã, então é uma região que Jesus passou. E neste momento, essas andadas de Jesus, provavelmente, em um desses momentos, Jesus se encontrou com essa mulher. E aí está o ponto. Porque quando Jesus se encontra com ela, em uma dessas viagens missionárias, pregando ou nas sinagogas, ou pregando e curando as pessoas nestas vilas, provavelmente em um desses encontros foi que essa mulher teve a sua vida restaurada por Jesus. Você está entendendo o que está acontecendo? Então existe uma raiz, a Bíblia vai dando deixas para nós entendermos os momentos importantes dos encontros que a gente tem com Jesus. E nós sabemos que, por esses evangelhos, que o encontro que ela teve com Jesus foi o quê? Libertador, porque transformou a vida dessa mulher radicalmente. Como Jesus transformou? Porque a gente chegou até aqui um local, chegamos até aqui o encontro, uma possibilidade desse encontro. Agora, quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma mulher que a Bíblia menciona, verso 9 agora, de Marcos, que a gente leu. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia, apareceu primeiramente a quem? Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. O Evangelho de Lucas, ele vai reforçar isso, dizendo que depois disso que Jesus passa por essas cidades, proclamando as boas novas do reino, os 12 estavam com eles, e também, ele vai dizer assim, mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Não é só Maria, isso está em Lucas 8, 1 e 2. E uma delas, ele vai dizer Maria chamada Madalena, ou Maria de Magdala, e de quem havia saído 7 demônios. Então, irmãos, imagina a condição dessa mulher, olhando um pouco agora quem ela era. Você já notou, e eu tenho falado nas últimas pregações ou mensagens, que a Bíblia ela utiliza, e essa é a minha intenção, de fazer você expandir um pouco a sua mente quando você olha para a Bíblia e fala na questão, quando a Bíblia fala, por exemplo, números, semanas, usa dias 40, dias 50 dias. No caso aqui, veja, aqui nos é falado que ela tinha quantos demônios? 7. O que nos leva logo a pensar? Num número exato. Quando a gente fala de demônio, a gente logo imagina, ela tinha 7 demônios, e aí eu já vi gente querendo dar os nomes de cada demônio que ela tinha. Só que quando você olha para a Bíblia, João ele vai utilizar isso, ele vai dar 7 nomes para Deus, eu já disse, ele vai dar 7 descrições para Deus, ele vai usar o número 7 como um sinal do quê? De plenitude e completude, você entende? Um número 7 seria alguma coisa completa, alguma coisa full, alguma coisa que está no seu inteiro. Então quando você aplica isso para Maria, uma mulher que tinha 7 demônios, não levando isso para número, no sentido numeral, 7 demônios. O que você imagina? Que essa mulher estava totalmente possuída. Percebeu a diferença? De eu ficar inventando coisas e de eu olhar para a história e tentar entender qual era a condição dessa mulher. Marcos, Lucas, vai falar 7 demônios também. E eles estão usando uma imagem que no imaginário bíblico é simbolicamente indicando uma totalidade de opressão na vida de uma pessoa. Maria não estava apenas um pouco doente, ou não estava doente, mas ela estava profundamente submetida a uma esfera do quê? Do poder da atuação maligna. Você já viu pessoas que têm dificuldade na sua vida?
pessoas que não conseguem. Você já viu alguém que você já teve a oportunidade de ver alguém endemoniado? Já viu? Não estou falando desses coisas de programa que eles levam lá as pessoas e fica aquele show off daquele negócio. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando realmente de uma vida que está numa situação complicada, porque a situação de Maria Madalena era uma situação dramática, gente. A atuação do inimigo, ele aproveita do quê? Das nossas fraquezas, das nossas falhas. A atuação do inimigo, ele aproveita da situação, da condição, e existem muitas formas do demônio ele atuar na vida de uma pessoa. Maria, a gente percebe que ela até tinha uma condição financeira, dá para perceber que ela se sustentava, porque ela vai ajudar a sustentar o ministério de Jesus. Agora, de alguma forma, essa mulher ela precisava de uma libertação, e ela se encontra com Cristo. Jesus vai libertá-la, que é um evento que aqui nós entendemos que é um resgate como total, porque ela estava plenamente possuída, entendeu a lógica? E Jesus reconquista não apenas o físico de Maria, mas ele reconquista o pessoal, a dignidade pessoal, e ele reconquista também a dignidade espiritual dela. Quando você encontra, eu já tive várias experiências de participar, de ver momentos assim, não só na igreja, em momentos de libertação, como pastor ser chamado. É terrível quando você vê a atuação demoníaca, e ele atua de várias formas. Eu não sei se você já viu alguma, mas é algo que o diabo ou o demônio que está atuando na vida da pessoa, ele atua de várias frentes, ele se aproveita para destruir, ele vai destruir nos pontos fracos, ele vai destruir para tentar dizimar a pessoa de uma tal forma. Por exemplo, tem uma passagem, quando Jesus está falando com os fariseus, lá em Mateus e em Lucas, Mateus 12 e Lucas 11, que ele cita sobre demônios. Só para a gente entender um pouquinho quem era Maria, porque a gente entendendo a pessoa e vendo o que poderia estar acontecendo, muda completamente a nossa ideia. Então a gente já entendeu que o número 7 possivelmente simboliza essa imensidão de destruição que estava na vida de Maria. Agora, nesta parte, Jesus ele vai dizer assim para os fariseus ali que eles estavam falando, que esse fenômeno, quando um espírito maligno ele sai de uma pessoa, porque houve uma libertação, então o espírito maligno sai dessa pessoa, ou por oração, ou por decisões de mudança da pessoa, a pessoa teve um encontro, alguma coisa, ou porque houve uma mudança de adequação da vida e de status, que também é uma maneira do demônio sair, porque já não é mais interessante para ele estar naquele lugar de atuação, porque não vai ter o que ele precisa. O que ele faz? Ele se conforta, porque ele está procurando o quê? Uma mente atribulada, ele está procurando uma pessoa atribulada para que ele possa achar a brecha para fazer um estrago. É uma morada para ele, ao qual ele vai fazer bagunça. E aí a Bíblia diz, Jesus fala que ele sai, ele vai andar por os lugares, né? Vai andando aí por seus lugares, até que um dia ele resolve falar, eu vou voltar. Aonde é que ele resolve voltar? A Bíblia diz que ele resolve voltar, olha, eu não achei um lugar melhor, eu vou voltar para o mesmo lugar que eu estava. Isso não quer dizer que ele está voltando porque a pessoa tinha uma brecha ou deixou uma brecha. Não, aquele é um lugar que sempre foi aberto. E um dia ele entra novamente, chega nesse lugar, encontra o lugar limpo, as portas, quando fala essa questão de limpeza, as portas todas escancaradas, todas abertas, e ele vai fazer o quê? Morada e estrago. Com isso em mente, você conhece muitos estragos que o demônio, o diabo fez na vida já de pessoas? Que a gente vê, porque às vezes a gente pensa que o diabo ele só atua como a pessoa cai no chão e se contorce e faz todo aquele show. Não é só isso. E quando o demônio vem, ele está buscando o quê? Uma vida. Ele vai buscar o quê? Gente atribulada, gente com um problema, para ele causar mais tribulação. E Jesus explica que esse demônio que estava vagando no encontro lugar, a próxima vítima, então ele tem a ideia de voltar para o lugar que ele estava morando. E o lugar que ele encontra é a vida desocupada, a casa varrida, e ele vai fazer a morada dele. Perceba aqui que é uma força de linguagem, porque não é a casa no sentido de limpa, de santidade, mas é porque ela está varrida, está desocupada,
e preparada para a possessão. Ele não encontra dificuldade para entrar nessa casa. Isso é sim uma brecha, uma facilidade. Eu não acho nem brecha, é escancarada as portas para que ele entre e faça a morada. E tem um ditado no Brasil que diz que mente. Entendeu a linha de lógica? Não criemos isso, porque olha, o diabo está... Não, preste atenção no que realmente é. É um monte de coisa que acontece na vida de quem se deixa ser usado por Satanás. Nós não sabemos o que está acontecendo, qual foi a perspectiva que a gente tem. Eu já ouvi, e isso para quebrar esses paradigmas. Maria era prostituta, Maria era isso, Maria era aquilo. Irmãos, existem várias formas desse diabo possuir a vida dela. E assim como possui a vida dela, de fazer da mesma forma na vida de um monte de gente. Destruindo tudo, destruindo relacionamento, destruindo amizades, destruindo financeiramente, destruindo dignidade. Porque Maria vai ser restituída por Deus, tanto fisicamente, espiritualmente e como pessoa, dignamente, que a alma dela, dignidade. Então, o que Jesus está fazendo pela vida dela é algo tremendo, algo grandioso, que ninguém mais poderia fazer. Porque se um demônio resolve sair da pessoa, mas ele sabe que lá sempre vai ter uma porta aberta para ele, ele não encontra dificuldade. Mas aqui a gente faz um bem bolado com o Espírito Santo aqui. Quando nós abrimos o nosso coração para o Espírito Santo, nós temos o quê? A presença de Deus que habita na nossa vida. E a presença de Deus faz completamente o contrário. Ela vai restaurando a vida, ela vai mudando essa vida, ela vai ajudando. Por isso, não se surpreenda de alguém que você fala assim: meu Deus, esse cidadão ou essa mulher estragou a sua vida. Ela deu oportunidade para o diabo entrar e destruir e fazer. Quando Deus entra, Deus transforma tudo isso. E é exatamente isso o processo da atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Que é o que está acontecendo. Imagine aqui o estado de Maria Madalena. Imagine agora ela dando vazão, recebendo de Jesus algo que começa a vir fazer morada dentro dela. O que é? A palavra de esperança, o evangelho da vida, as palavras de Jesus. E agora ela começa a ser a primeira pessoa que vai ter um encontro com Cristo. E este encontro vai dar uma oportunidade dela se preparar para a descida do Espírito Santo. E ela agora viver do mesmo jeito que uma pessoa dá oportunidade para o diabo tenta estragar tudo na vida da pessoa. Agora Deus está dando a oportunidade para ela mudar completamente a história dela. Por isso não se surpreenda, quando a gente começa a dar oportunidade para fazer o que é errado, nós estamos abrindo brechas. Mas quando nós damos oportunidade para o Espírito Santo, Ele começa a construir dentro de nós uma outra história, um outro momento, uma outra oportunidade. Enquanto o texto de Mateus e de Lucas descrevem tragédia de um coração vazio, Maria Madalena, para mim, é a narrativa de um coração recheado por Cristo. Sua vida antes cheia de demônio, que nem Sete, na totalidade, na plenitude da destruição que estava na sua vida, torna-se agora uma casa habitada pelo Senhor, que torna uma mensageira do Evangelho, irmãos. Casas de Deus, lugares de habitação do Espírito Santo, são lugares de renovação. São lugares de desejo de ouvir Deus, falar com Deus, de estar no seu problema, no seu momento difícil, você buscar força. Agora, por que Jesus aparece primeiramente a ela? A primeira pergunta, quem era Maria Madalena, deu para nós termos uma ideia. Maria Madalena, ela tornou-se uma seguidora de Jesus após ser liberta por Cristo e tornou verdadeiramente uma discípula fiel até o fim. Ela é mencionada estar presente enquanto todos os homens, os discípulos, foram. Enquanto eles correram, enquanto eles sumiram, esta mulher estava junto com outras mulheres, observando Jesus na cruz, estando com Jesus. Perceba aqui
Jesus tinha quantos discípulos? 12 discípulos. Mais um outro monte de discípulos que caminhavam. O 3 que estava ali perto de Jesus, tinha o trio. Agora, presta atenção. Esse era o círculo de Jesus. Pedro, Tiago e João. E essa é uma pergunta inevitável quando a gente olha para esse texto. Por que Jesus não apareceu primeiramente para o trio? Por que Jesus não apareceu? Porque para mim é o padrão. Jesus em todo momento, você olha, ele está com seus discípulos ensinando. E tem momento que ele está com os 3. Quando vai para o monte da transfiguração, está com os 3. Quando ele vai no seu momento mais difícil, ele deixa os 12 todos e leva 3 com ele e fala, vem aqui orar comigo no momento mais difícil do Getsemane. E ali, então, naquele momento, a gente sabe o que aconteceu com os 3 que não honraram tudo isso, o momento. Aí presta atenção, por que ele também não poderia ter escolhido João, que é o discípulo amado, a qual ele colocava no seu peito? Veja que eu creio que quando eu olho para isso, e muitos estudiosos também eles acreditam nisso, que nós precisamos entender que Jesus aqui, ele está quebrando já no início, de cara, paradigmas. Jesus está quebrando ideias erradas que nós, como cristãos, e eu digo nós porque nós fazemos parte desse povo, porque ainda hoje nós temos uma mentalidade que precisa ser tomada muito cuidado, para a religiosidade não entrar com peso, mas Jesus aqui, ele sempre quebrou padrões do mundo e religiosidade. E esse primeiro encontro para mim, se você perguntar o que você acha, pastor? Para mim, Jesus está quebrando a normativa do mundo. Ele está quebrando o padrão que todo mundo acredita. Na época, Jesus aqui, nos contextos judaicos da época, testemunho de mulher não era considerado tão confiável. Não quer dizer que eles desrespeitassem a mulher. Às vezes eu vejo as pessoas comentando, porque a mulher era maltratada. Não, não era maltratada. Mas a mulher não tinha voz ativa. A mulher tinha o espaço dela, que era cuidar da família, era respeitada como mulher, porém, há relatos históricos e bíblicos que mostram que subestimavam sim o testemunho feminino. E por isso, os evangelhos aqui, eles insistem de mostrar Jesus, como ele se manifesta às mulheres primeiramente. E aqui existe uma lição muito interessante. Se o objetivo para mim aqui fosse de convencer, veja como o evangelho trabalha diferente. Se o objetivo fosse de convencer todo mundo, olha, Jesus Cristo ressuscitou. Primeiramente, quem é que vai usar uma mulher para falar isso? Na época já era uma coisa descartável, mas o Espírito Santo, Deus, o evangelho não trabalha pelas nossas formas. E aqui ele escolhe uma mulher, ao contrário, ele escolhe Maria Madalena, uma mulher que aos olhos da cultura, da religião, não é credível. E talvez olhando para o histórico dela, uma mulher com 7 demônios, e isso é dito pelos evangelistas, era pior ainda. Aquela endemoniada lá vai ser a primeira que Jesus vai escolher. Por que não escolheu nenhum dos homens? E Jesus mostra que o reino, ele não se organiza segundo o padrão humano, mas segundo os critérios de Deus. E nós precisamos aprender isso. Na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente serve, naquilo que a gente vive. Que Deus ele não trabalha pelos critérios que a gente às vezes vê. Deus não trabalha com o que a gente só figura nos nossos olhos e a gente entende. Deus ele quer mostrar já na sua ressurreição, no primeiro encontro, que ele trabalha. Tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus sempre se apresentou e utilizou pessoas o quê? Desprezadas. A gente já olha lá para Raabe, né? Nós vamos olhar ali que é descendência de Davi. Nós vamos olhando para Davi, era o irmão mais novo, e não eram os guerreiros que Deus trabalha desse jeito. E aqui agora Deus escolhe mulher, Deus escolhe samaritanos, Deus escolhe
pessoas doentes, leprosos, para serem os que divulgam a palavra dele. E é algo interessante por causa da época que ia totalmente ao contrário. Então, como era habitual em seu ministério, Jesus chama a atenção para a importância do papel da mulher. Eu vejo isso aqui claramente. O papel da mulher no reino de Deus, algo que começa a ganhar força com o ministério de Jesus. Porque as mulheres sustentavam o ministério de Jesus, elas sustentavam, a Bíblia mostra. A primeira pessoa ao qual Jesus se revela como Messias é uma samaritana, nós falamos disso, é a mulher samaritana. Ele não falou que ele era um Messias para ninguém, uma mulher samaritana que ele se revela. Na outra ponta, nós temos no povo judaico, Maria. Ela é a primeira pessoa a falar com Jesus, ver Jesus e ser a primeira pessoa que pode levar a mensagem. Ele está vivo. Maria Madalena tem a oportunidade de ser a boca de Deus, o primeiro testemunho dele estar vivo. Isso é motivo de alegria. Agora é motivo de alegria. Terceira coisa. Como é a reação de quem ouviu essa primeira mensagem? Veja Marcos capítulo 16, versos 10 e 11. Que mostram um dos motivos aqui, por que Jesus está quebrando paradigmas? Porque para mim a recepção mostra totalmente esse quadro do que está acontecendo. Para mim olhar que Deus está tentando restituir e mostrar que a mulher, ela tem um chamado de Deus na sua vida, está aqui, olha, veja o que diz. Marcos 16, 10 e 11. Ela foi e contou o que ela viu aos que tinham estado com ele e eles estavam lamentando e chorando. Vê, as mulheres estão indo para o túmulo, as mulheres estão fazendo, e eu vejo até um ponto de talvez as mulheres perceberam uma coisa que os homens não perceberam. E aí o que acontece, quando eles ouviram, porque eles estão chorando, lamentando, que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Você já imaginou? Eles estão recebendo a mensagem tão esperada. Eles estão recebendo a mensagem que nós comemoramos. Eles estão recebendo a mensagem que transformou a vida da humanidade. E os primeiros recipientes dessa mensagem não acreditaram. O Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele expande isso. Porque ele vai dizer ali que Maria Madalena, junto com outras mulheres, elas confirmam a notícia, porém, para os discípulos, olha o que eles falam, mas eles não acreditaram nas mulheres e as palavras delas lhe pareciam loucura. Esse povo está louco. Você imagina, você anda com Jesus 3 anos e meio, e no momento que vem tudo aquilo que Jesus falou, eles não acreditam. E ainda não só isso, eles chamam as pessoas que Jesus se apresentou de loucas. Isso te soa familiar? Quando a gente escuta, nossa, essa mensagem é doideira, isso é loucura. Você está doido com esse negócio? Eu já ouvi isso, muitos, de pessoas dizer para mim, você está... Ai, desculpa, mas esse tipo de mensagem não entra. Por quê? Porque é loucura. Mas estes homens ainda estão em transformações no seu coração. Os discípulos, eles ainda na mesa com Cristo, tinha disputa. Os discípulos na mesa com Cristo diziam que iam fazer alguma coisa, mas não faziam nada. Eles diziam que iam honrar Jesus. Pedro falava, não, eu vou com o Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Mas nega, Jesus entende o funcionamento nosso como seres humanos. E fazendo um paralelo aqui com o episódio da mulher samaritana que a gente pregou aqui, lembra o que aconteceu quando ela vai falar a mensagem para os conterrâneos da sua terra? Lembra? O que aconteceu? Ela chegou e contou, olha, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? E aí diz que aqueles homens, eles tiveram visão, sensibilidade de ouvir o testemunho da samaritana, foram ao encontro de Jesus, e eles ainda vão pedir, Jesus fica com a gente, Jesus vai ficar 2 dias. Agora, esses discípulos que andaram com Jesus, todo o tempo, eles não conseguem perceber a mensagem que tanto Jesus falou. Jesus tinha dito tudo, aconteceu exatamente como Jesus falou, e no momento mais incrível disso tudo, eles não percebem. Mas em João 4, quando esses homens
chegam para a mulher e dizendo para elas, olha a diferença, irmãos, quando a gente fala que os mais fracos parece que são os que abrem mais a cabeça do que aqueles que se dizem religiosos. Olha o que diz aqui, e por causa da sua palavra, lá no capítulo 4, 41 e 42, a palavra de Jesus, muitos, quando ele fica 2 dias ali, que ele está com eles, muitos outros creram, e aí eles vão na mulher e vão dizer assim para a mulher, isso os samaritanos dizendo, agora cremos não somente por causa do que você disse, a gente já tinha acreditado em alguma coisa que estava interessante, mas agora, pois nós mesmos agora ouvimos e sabemos que realmente esse é o Salvador do mundo. E agora a gente tem discípulos que escutam a mensagem de uma companheira deles e eles não conseguem entender. E aqui você consegue perceber o preconceito religioso, a forma com que você tratava, a mulher era tratada. E ao ponto que Paulo, ele vai reforçar, hoje o Du falou aqui sobre a carta de Coríntios, né? Mas quando você olha, por exemplo, para uma das cartas de Paulo no Gálatas, ele vai dizer, no capítulo 3, versos 26 ao 28, ele vai dizer exatamente isso, ele vai falar assim, todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, não há escravo e não há livre, não há homem e nem mulher. Jesus começa a nivelar. Paulo diz, Jesus nivela, em Cristo nós somos nivelados, porque todos são um em Cristo Jesus. E quando Jesus se revela, naquela manhã do primeiro dia, quando ele se revela, ele escolhe mostrar a primeira coisa, a igualdade dentro do Evangelho de Cristo, porque se não houver isso, para mim não tem sentido, já começou errado. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho que nivela todo mundo, ele é um Evangelho de oportunidades, e eu concluo, a inclusão, a quarto tópico é a inclusão do Evangelho do Reino, para a gente encerrar. Esse mesmo Jesus continuava a restaurar a inclusão das mulheres como proclamadoras das boas novas do reino. Irmãos, agora vamos aplicar para a nossa vida? Mães, professoras da escola bíblica dominical, quantas mulheres maravilhosas, evangelistas, missionárias, pastoras, uma mulher que aqui ela é liberta de 7 demônios, que se torna a primeira comunicadora da vitória de Cristo sobre a morte. Nós cantamos isso. Onde está a morte? A tua vitória. Jesus ressuscitou. Quem traz essa primeira fala é uma mulher. A primeira fala. Isso quebra padrões sociais antigos, de que o testemunho feminino era frequentemente desconsiderado nesses ambientes. Maria Madalena, ou a Maria de Magdala, dessa cidade, não é uma personagem secundária da história de Cristo, do sepulcro vazio, mas é a primeira portadora da notícia da ressurreição. Essa mulher que caminhou com Jesus ao lado dele na Galileia, que foi liberta, sustentada pelo ministério de Cristo, ela se torna agora a mensageira que leva aos discípulos a mensagem dele. Ele vive porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Maria Madalena e o anúncio da ressurreição, porque foi ela que contou com emoção de que ele estava vivo. E a cena que João descreve, quando ela encontra com Jesus, essa cena ela é ainda mais intrínseca quando a gente olha para João no capítulo 20. Deixa eu ler para você ver como é que foi esse encontro dela na porta do sepulcro. João 20, versos 11 ao 18. Olha, vale a pena a gente ver, porque não ficou só, Jesus se apresentou e ela saiu de lá e foi anunciar aos discípulos, e ela teve uma experiência, quando ela chega para os discípulos e conta, olha, ele está vivo, e ela teve uma experiência, olha que lindo, eu vou ler para você, João 20, do 11 ao 18, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando, e enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés.
E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E aí ela diz: levaram o corpo do meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. E nisso ela se levantou, e ela viu Jesus ali em pé, mas ela não reconheceu Jesus. E então Jesus vai dizer para ela: mulher, por que você está chorando? Pela segunda vez, os anjos falam, agora Jesus fala: quem que você está procurando? E ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Senhor, o Senhor levou ele embora, diga-me onde foi que o Senhor colocou, que eu pego o corpo dele, eu levo o corpo dele. Maria não reconhece Jesus, porque embora aqui ela estava chorando, ela ainda está presa à lógica da morte. Todo mundo está sofrendo, todo mundo está triste. Ela vê Jesus como um jardineiro, e aí Jesus diz para ela: Maria. E então, voltando-se ela para ele, ela exclama em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Viu isso? Quando Jesus fala, o jeito que Jesus fala, a pessoa que com ele caminhou, que teve a vida transformada, que foi libertada, que foi reestruturada a sua condição, ela reconhece a voz do mestre. E Jesus disse: não me segure, pois eu ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga. Olha, quem é que manda ela aí? Jesus. Vá, porém, e diga-lhes: eu estou voltando para o meu Pai, pois ainda não voltei, não me seguro, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para que meu Deus e para o meu Deus e o Deus de vocês. Olha a cena incrível. E Maria Madalena então foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. E aí a gente emenda com o texto seguinte, e aí o que eles fazem? Eles não acreditam. Então eu aqui concluo essa primeira lição desse primeiro encontro. Naquele domingo de ressurreição, a primeira aparição foi para quem? Uma mulher. Mostrando a importância da mulher, a igualdade que nós temos. Homens e mulheres são produtos da mesma criação de Deus. Homens e mulheres são diferentes, sim, porque quando a gente olha na constituição física, basta olhar, por exemplo, para competições. Isso é uma coisa que todo mundo percebe, que existem diferenças atléticas, força física, números e dados. Isso faz parte, mas não é nesse sentido que eu estou dizendo, porque nós somos sim diferentes na nossa estrutura, mas nós não somos diferentes, como Paulo ele diz lá em Gálatas, não somos diferentes diante da salvação de Deus. Não somos diferentes diante da ressurreição de Cristo. E não somos diferentes diante da nossa espiritualidade para com Deus. Todos nós somos iguais. E eu vou dizer, os homens sofrem muito mais que as mulheres em matéria de dor. A mulher sendo sexo frágil, nós homens pegamos uma gripe, é terrível. Né? Parece que acabou o mundo para nós, morremos. Mas a mulher, ela tem uma estrutura. Deus faz tudo certo, porque é ela que tem o filho, não é o homem, porque o homem não teria. Então existe algo de especial nas mulheres, já em sua estrutura física, que precisa ser valorizado. O Senhor Jesus, ele estava deixando claro naquele dia, mais uma lição, que as mulheres não são inferiores também no corpo de Cristo. Porque, como eu disse, ele podia ter ido ao trio, aos 12, e ele não faz isso, ele vai a uma mulher. E presta atenção, nós somos gerados de quem? De uma mulher. Uma mulher, nossa mãe foi quem? A primeira criadora, e quando ainda éramos indefesos e vulneráveis, ela cuidou da gente. Quando a gente vê, por exemplo, Salmo 139, a gente vai ver que a gente estava sendo formado no ventre de quem? Separado em algum lugar? Não, esse ventre é de uma mãe. E Deus está nos entretecendo de uma forma absurda, que o nosso compreender, ele não consegue entender. Não é bom que o homem esteja só. Lembra dessa palavra em Gênesis 2, quando ele cria a mulher? Que ele vê o homem, porque a gente vai perceber que aqui Deus cria em nós, com o passar dos anos, Deus prepara para a gente essa necessidade de nós termos uma companheira, um auxiliador, aqui que a Bíblia diz que nos completa. É como se fosse a duplicata. Lembra da duplicata no Brasil? Vocês lembram da duplicata? A duplicata ela vinha em duplicata, era duas.
Tinha a folha que era escrita, é como se fosse carbonado, né? E tudo que era escrito na folha de cima, na folha de baixo também saía, era o duplicado. E a gente tinha o counterpart, que era a segunda parte que você destacava, que era ligado, não tinha outro lugar para ligar, tinha que ligar naquele. É exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Deus cria para o homem isso, porque nós precisamos entender que Deus prepara essa companheira, essa auxiliadora, porque nós não conseguimos como homem resolver tudo sozinho. A mulher engravida, o ciclo da vida continua, a multiplicação. Na igreja são elas que ensinam as primeiras histórias bíblicas, professoras de escola dominical. São elas que formam homens e mulheres de Deus. Exemplo, eu sou pastor e eu digo isso, a minha base, a minha fundação, ela vem da mulher. Minha mãe é a primeira que injetou toda a sua força para que eu pudesse conhecer do Evangelho de Cristo. Se existe alguém por detrás de mim, primeiramente, que me ajudou a chegar a ser um pastor, é minha mãe. E quem veio e completou, porque não é bom que o homem esteja só, minha esposa. E quem me ajuda a completar isso são as mulheres que vão fazendo parte da minha vida junto com os irmãos. Deus, ele vai construindo em nós, no trabalho da obra da igreja. Elas são missionárias, evangelistas, esposas de pastores, diaconisas, ajudam no pastoreio, sendo aconselhadoras, mães espirituais de muitas pessoas. São filhas, são mães, são irmãs, são tias, são avós, bisavós, que estão clamando. Geralmente, você vai ver, quando fala assim, ó, que estava ali ajoelhada, é uma mãe que está atrás de uma cama. Escreve isso, você pode ver os contos que deem, ó, aconteceu isso, e estava, é uma mãe que está ali atrás de uma cama, ou debaixo, ali chorando por seu filho. Irmãos, isso é maravilhoso. E na vocação dessas mulheres, de Loides e Eunices, que a gente tem, que formam homens e mulheres de Deus, na vocação são como Maria de Magdala, que proclamam o Cristo ressurreto pela primeira vez no coração de alguém. A minha mãe proclamou o Cristo ressurreto na minha vida. E eu agradeço eternamente por isso. Porque através da insistência dela, hoje eu consigo viver no meu dia a dia, nos meus perrengues da vida, algo diferente. Eu agradeço a Deus, porque nos dias da minha dificuldade, eu tenho a minha esposa, que faz parte da minha vida e que me ajuda com um lado que não posso fazer, porque Deus deu a ela. Se Magdala significa torre, podemos ler simbolicamente que isso aqui, Mariela, é uma torre de testemunho de Deus. É uma fé pascal, é uma fé da perseverança, é a primeira que se ergue para proclamar: eu vi o Senhor. E vocês, mulheres, sejam realmente usadas por Deus para proclamar a ressurreição na vida de muita gente.